Olá pessoal, mais uma vez boa noite. Vamos prosseguir aqui. Alguns conhecidos, algumas pessoas aqui no YouTube, em outros vídeos, sempre perguntam: André, eu gostaria de aumentar o peso das peças de xadrez. E outros perguntam: por que peças pesadas, né? Qual que é a vantagem? Bom, primeira coisa é que as peças pesadas de xadrez, né? Elas dão mais estabilidade e favorecem você ter um jogo mais seguro, tá? Para que as peças não saiam voando, você esbarrar nela, né? Quanto mais peso, mais estabilidade a peça vai ter durante uma partida de xadrez, tá bom? Então, peças pesadas é sinônimo de peças boas para você jogar. Peças leves é sinônimo de problemas que você vai poder enfrentar. Então tá aí. As peças pesadas são mais caras porque elas têm um trabalho a mais, um material a mais que consiste para que elas fiquem mais pesadas. Então, resumindo, se você puder comprar, compre peças o mais pesadas possíveis, tá? Os jogos da Jenny são os melhores jogos nacionais, indiscutivelmente, e um set de 32 peças pesa aproximadamente 800 gramas, né? Um jogo super pesado, ele já vai pesar 1,5 kg, 1,4 kg, né? O peso quádruplo, ele pesa em torno de 2 kg, 1,8 kg, tá? Que são os melhores também. Então, vamos por etapas, né? Você tem dois tipos basicamente de peças. Você tem as peças de plástico e você tem as peças de madeira, tá bom? Tá aqui uma peça de madeira que eu fiz, né, há uns tempos atrás, e uma peça de plástico que eu coloquei peso. Então vamos lá. Peças de plástico. As peças de plástico, para que você queira colocar peso, elas têm que ser ocas, né? Então você pega a peça de plástico oca, você tem vários materiais que você pode adicionar para ela ficar mais pesada. Primeiro seria esferas de chumbo, tá? Você pode comprar pequenas esferas de chumbo, compactar elas bem justinhas e depois, para segurar o chumbo lá dentro, você pode usar ou Super Bonder, que você vai gastar muito Super Bonder, ou você usar esse produto aqui, massa plástica de automotiva. Então essa massa plástica você compra numa loja de depósito de construção, loja de automóveis, né, de acessórios. Ela vem com o catalisadorzinho, você prepara um pouco, coloca num plástico, tipo uma colher de massa plástica, joga lá umas 4, 5 gotinhas do catalisador. E aí você vai dar um jeitinho de misturar. Depois que você misturou, depois de uns 10, 15 minutos, ela vai secar e ficar dura, né? E aí não vai mexer mais. Então você tem que pensar bem o que você vai fazer. Então você pega a peça de plástico oca, coloca o chumbo, ou você pode colocar de repente um outro material pesado, moedas, pedaço de porcas, pedaços de parafusinhos, qualquer coisa para dar peso que você encontre e que seja fácil para você. Depois você vai passar a massa plástica com cuidado para não derramar dos lados, porque vai poder danificar a peça, né? A massa plástica ela é ácida, ela vai grudar. Então você passa com um palitinho de sorvete, alguma coisa assim, uma plaquinha, você vai espalhar bem a massa plástica, deixa na posição assim até secar. Secou, você vai cortar um pedaço de feltro, colar um quadradinho de feltro aqui, depois você recorta com a tesoura em volta aqui, ó, da peça para ficar redondinho. Tá pronta a tua peça super pesada, tá? O peso vai depender da quantidade de chumbo e do material que você vai usar nele aqui, tá bom? Então isso aqui seria a primeira dica. Outra dica que eu dou também para peças de plástico, né? É a dica mais simples. É você comprar uma argoela de metal, né? Como você vê aqui, ó, tem uma argoela de metal que eu colei no fundo da peça, dando mais estabilidade. A peça fica com peso mais embaixo e a peça tendo mais estabilidade, ela já fica legal. Outra peça aqui que eu coloquei uma argoela de metal, tá? Esse aqui é um peão antigo do que eu fiz. Então eu colava uma argoela de metal para dar mais estabilidade. Funciona, funciona. Não é ideal, porque essa argoela de metal ela pode machucar o teu tabuleiro. Se bater com força, né? O feltro está só aqui embaixo. Então, de repente, uma pessoa raspa assim essa argoela de metal no seu tabuleiro,
e vai riscar, você não vai ficar nada contente. Então, por isso vale a pena você não usar essas arruelas de metal, tá bom? Então tá aí, as peças de madeira profissionais, como que é feita? Essa aqui é uma peça do Dirk Dagobert, do jogo Amazonas, tá? É um peão magnífico, é a melhor peça artesanal de madeira que já existiu no Brasil, é fantástica. É o conjunto Amazonas, o conjunto Bragança Paulista, do Dirk Dagobert, que é um gênio, né? Então as peças dele são maravilhosas. Então aqui como que faz? Essas peças aqui, depois que o artesão vai construir a peça, ele cria uma cavidade cilíndrica aqui na parte de baixo e ele vai adicionar um cilindro de chumbo, tá? Ele cola um cilindro de chumbo, fecha com alguma resina e coloca o feltro. Então a peça fica excepcionalmente pesada e estável, tá? Essa seria a dica. Peças de madeira, o mais simples é colar a arruela, mas se você tiver o ferramental, você tem que perfurar um furo cilíndrico de mais ou menos um centímetro. Tem que tomar cuidado para que esse furo não ultrapasse a parte superior da peça e você vai colar. E também você não pode deixar muito fina essa parede aqui na hora que você for fazer o furo, senão a tua peça perde a resistência e vai quebrar, tá bom? Então essas seriam as formas mais simples de você transformar suas peças para que elas fiquem mais pesadas. Arruelas, ou você coloca chumbo dentro, tá? Ou você tem que perfurar a peça e colocar. Muitas peças de plástico tem por aí, elas, às vezes você pode substituir os materiais. Eu comprei um jogo da Plastigal feito na Argentina e ele tinha areia dentro. Olha que legal. Eu adorei porque eu tirei a areia e substituí por chumbo, por pozinho de chumbo, pedacinho de chumbo. E ficou muito legal. Aí eu coloquei um pouco de Super Bonder para travar, colei, ficou maravilhoso. Então tá aí. As peças podem ter peso a mais, você pode fazer. Você tem que tomar cuidado sempre, né, para não deixar cair o Super Bonder ou a massa plástica na lateral, senão vai manchar a tua peça. Então, muito cuidado na hora de fechar a peça pesada que você fez. Então tá aí uns exemplos de como você pode alterar seu jogo de xadrez, dando aquela envenenada nele, deixando ele melhor. Então lembre-se, peças mais pesadas são melhores. Agora não vai se iludir não, tá? Se você vai fazer um torneio de xadrez para as crianças na escola, aí o melhor é que você tenha peças leves. De repente você vai levar 20 jogos de xadrez, se cada set pesar 1,5 kg, você vai estar levando 30 kg, não vai ser nada agradável, né? Então, tudo depende para qual finalidade que você vai ter para aquilo. Se for um joguinho que você vai levar no clube para passear, para jogar com os amigos, pode ser um jogo super pesado. Agora, para você fazer um campeonato escolar, é melhor que sejam peças bem leves, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato comigo. E fica aqui o meu contato e a minha propaganda dos meus queridos amigos que têm canais no YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos e, mais uma vez, continuem jogando xadrez, que faz bem para sua mente e faz bem para a nossa sociedade.